Olá, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Mariana Gaspar, sou psicóloga aqui da Clínica da Mente e hoje eu vim falar com vocês das principais características e diferenças que há entre a timidez e o transtorno de ansiedade social. Lembrando que, para ser considerado um transtorno, a gente tem que observar a questão da intensidade e frequência dos sintomas e o prejuízo que isso traz para a vida da pessoa. Olhando para essas duas principais características, é que a gente pode considerar um transtorno. Aqui o nosso vídeo é mais de cunho informativo, não é para que a pessoa se rotule e nem faça o seu autodiagnóstico, né? Procure ajuda de um profissional e o diagnóstico de um transtorno ele é sempre clínico, então é importante procurar um profissional especializado. A timidez é uma característica comum da sociedade. Quem nunca experimentou a timidez diante de um evento, de uma situação nova? Agora, quando a gente fala do transtorno de ansiedade social, isso vem de uma forma mais exacerbada. A interpretação da realidade ela é muito mais intensa do que propriamente é o ambiente. Na timidez, o nível de ansiedade ele é menor, então ele é mais tolerável para a pessoa. Já no transtorno de ansiedade social, esse nível de ansiedade ele costuma ser exacerbado, então o desconforto, os sintomas fisiológicos é muito maior. E aí tende as pessoas com transtorno de ansiedade social a não querer se expor novamente dentro dos ambientes em que ela está sendo o centro das atenções. Tudo é a forma da interpretação que ela dá. Isso causa um desconforto muito grande. A pessoa com fobia social, ela não quer ser o centro das atenções. E assim, questões simples como pedir uma informação, manter uma conversa, pedir ajuda a um estranho, uma informação, comer na frente das pessoas, isso tudo causa muito constrangimento e o medo do julgamento, da crítica relacionada a ela, né? Existem alguns erros cognitivos dentro dessa intensidade também, né? Dessa exposição. Erros cognitivos como medo de estar sendo julgado, essa autocrítica muito grande. Isso vem muito de uma crença limitante de querer agradar a todos. Coisa que não existe. Quem que agrada a todo mundo, né? Então isso não existe. Na fobia social, essa ansiedade antecipatória, ela vem dias, semanas antes. A pessoa, ela foca tanto e sempre a níveis de erros cognitivos catastróficos, né? Sempre pensa no sentido do que o pior pode acontecer, né? E se eu tropeçar, né? Sempre o e se, né? O e se eu tropeçar, se eu falar alguma coisa errada, se eu gaguejar, tá sempre voltado para esse erro cognitivo, que são erros limitantes. Erros que, por ter essa interpretação do ambiente, do evento, das situações sociais, ela acaba se privando muitas vezes. Que aí vem o terceiro ponto, a conduta evitativa. Na timidez, por ela já, dentro dessa questão das situações sociais, vir diminuindo o nível de ansiedade conforme ela vai se familiarizando, ela criou repertórios que essa condição diminui depois que ela está se expondo no evento, né, na situação. Já no transtorno de ansiedade social, por ele ter experimentado níveis de ansiedade altos, desconfortos altos, o repertório que ele cria é de fuga e esquiva. Então, ele tende a evitar eventos sociais. Não quer mais participar. Então, o quarto ponto da necessidade de aprovação, na timidez, ele até tem, né? Existe um certo nível, não alto, né, da necessidade de aprovação do outro, que ele vai ponderar, o tímido ele vai ponderar essa situação, dessa necessidade de aprovação, né? Entendendo que nem todo mundo tem os mesmos valores, as mesmas opiniões que ele. Então ele vai ponderar, vai tratar de uma forma mais racional. Pode ficar, né, meio triste ou abalado, natural, pode, mas ele não vai ficar preso e ruminando pensamentos em relação a isso. Já essa necessidade de aprovação no transtorno de ansiedade social, ele tende a jogar tudo para ele. A avaliação que ele faz disso, ele se culpabiliza
E é um nível de julgamento muito grande, né? Uma autocrítica muito grande porque ele precisa daquilo. É uma supervalorização da opinião do outro. E o quinto ponto que eu vim trazer é a autoobservação. A autoobservação na timidez, por ele não dar muita importância aos sintomas fisiológicos que podem ocorrer, vão diminuindo. Então tende a diminuir quando ele está se expondo ali no ambiente. No transtorno de ansiedade social, essa autoobservação, né, essa hipervigilância dos sintomas, eles acontecem e tende a aumentar. Porque quando a gente fica muito hipervigilante nos sintomas, a gente joga informação para o cérebro que ele está em perigo e aí o nível de ansiedade aumenta. Lembrando que o transtorno de ansiedade social, ele tem um curso considerado crônico. Uma vez desencadeado, ele não tem a remissão dos sintomas. A tendência é aumentar. Então, se você identifica algum desses sintomas, alguma dessas características que estão exacerbadas, disfuncionais dentro do seu contexto social, é importante que você procure ajuda. Existem as possibilidades na terapia de fazer uma reestruturação cognitiva através do treino de habilidades sociais e também trabalhar na reestruturação cognitiva diante dos eventos que são considerados ameaçadores. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com mais de 9.000 pessoas e que 12,1% dessas pessoas têm o transtorno de ansiedade social. E dentro dessa mesma pesquisa, avaliou que ele é o quarto transtorno mais prevalente. Ou seja, né, ele é frequente, ele existe e as pessoas acabam, por a timidez ser uma característica comum, os sintomas do transtorno de ansiedade social tendem a ser minimizados e as pessoas só procuram ajuda quando acontece algum quadro comórbido, cumprem alguns outros critérios diagnóstico de outros transtornos, como depressão, síndrome do pânico, e elas vão procurar exatamente ajuda quando existe algum outro quadro que se instala. Então, é importante identificar e procurar ajuda o quanto antes. Existe até uma frase que eu gosto, que é: onde a gente poderia ser mais livres, é onde a gente fica aprisionado. É exatamente essa questão dos pensamentos, os pensamentos disfuncionais, as crenças que a gente tem relacionado a gente, que a gente se limita de avançar. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal e temos vídeo todas as quintas-feiras.